Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Aparecida Debate. Eu sou Eduardo Miranda e hoje vamos conversar sobre um paradoxo curioso. Enquanto 71% dos estudantes universitários já usam a inteligência artificial nos estudos diariamente, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, divulgada em agosto de 2024, apenas 42% das nossas escolas públicas têm internet adequada para atividades pedagógicas. A educação digital está aí, cheia de contrastes e desafios. E hoje, para debater esse cenário, temos dois convidados. A Thaís Bento, especialista em aprendizagem, que vai estar conosco por videochamada, e aqui no estúdio o Renan Machado Ramos, coordenador pedagógico do SESI de Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Então, cumprimento primeiro os dois. Thaís, obrigado pela presença. Boa noite para você, tudo bem? Obrigada, Eduardo. Boa noite, Eduardo e Renan, e a todos que estão nos assistindo aqui também. Muito obrigado, Renan. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Boa noite, tudo bem com você? Eu que agradeço, Eduardo. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Olha só, o Ministério da Educação lançou em março de 2025 as diretrizes para a educação digital, estabelecendo que novos currículos devem ser implementados até 2026. A gente pode resumir um pouco essas medidas, Thaís? Vamos começar por você e depois o Renan a gente passa. Sim, são diretrizes muito importantes para as escolas, ainda mais pensando numa iniciativa do Ministério da Educação que tem que considerar os contextos tão diferentes que a gente tem de escolas, de realidades pelo Brasil todo. Então, desde a questão da acessibilidade mesmo, as questões técnicas de conseguir levar a tecnologia para os alunos, para o dia a dia das escolas, até as questões de formação mesmo, desse aluno, do professor, para conseguir implementar essa tecnologia em sala de aula com os alunos. O que você poderia acrescentar? Ainda há pouco conhecimento, né? Creio eu, sobre essas diretrizes ou não? Sim, em relação às diretrizes, né, acredito que é importante a gente tomar conhecimento, como você disse, muitas das vezes não está sendo tão dissociado a todas as pessoas, mas é uma coisa que a gente utiliza e é de forma assim cada vez mais dentro da sala de aula como recurso, e é importante nossos profissionais ter esse conhecimento. O que a gente não pode negar, né, Thaís e Renan, é que a tecnologia chegou para ficar, né, e ela vai avançando cada vez mais. A gente tem uma geração que já nasceu mexendo em tablets e celulares, mas a escola ainda funciona de uma forma mais tradicional. Isso é ruim, Thaís, ou a parte tradicional tem o seu efeito ainda? A parte do conteúdo da escola continua sendo muito importante, e a gente sempre precisa, quando a gente fala dessa geração nascida na era digital, é sempre importante lembrar que, apesar desses alunos terem muita familiaridade com usar celular, tablet, eles ainda precisam aprender, que seja ensinado para eles intencionalmente como usar essas tecnologias para o aprendizado. Quando a pandemia invadiu a vida de todos nós e virou de cabeça para baixo o dia a dia das famílias com filhos em idade escolar e das escolas também, ficou bem claro que, apesar dessa geração estar toda hora conectada, quando ela precisa usar o computador, o celular ou o tablet ou alguma tecnologia para o aprendizado, não é tão simples assim, né? Quando as aulas todas passaram a ser remotas, aí a gente viu que não basta colocar a tecnologia como equipamento da tecnologia no dia a dia do aprendizado para que o aluno goste de aprender, para que o aprendizado fique mais leve. Então, realmente, a gente precisa unir tudo que a escola já tem de conhecimento sobre o aprendizado dos alunos, sobre os conteúdos que ainda continuam sendo importantes, com todas as facilidades que a tecnologia traz para a gente, e lembrando que a gente precisa também pensar o quanto que esse momento em que estamos super conectados e os alunos fora da escola também estão a todo tempo na tecnologia, tem a questão da saúde mental que precisa ser considerada também. Então, são vários aspectos. Acho que essa nossa conversa aqui hoje é super importante, porque quando a gente fala de tecnologia na educação,
entram vários desafios e várias oportunidades também. Exatamente, muitos desafios. Eu pergunto para você, Renan, essa parte tradicional nunca vai morrer, né? A tecnologia ela vem exatamente para auxiliar no acesso ao conhecimento, né? Mas não para substituir essa parte tradicional. Não tem como a gente falar nisso, né? Sim, acredito que às vezes a palavra tradicional, né, se limita a algumas coisas, sim, mas o recurso tecnológico, né, ele vem para trazer um subsídio e também para aprimorar os nossos conhecimentos de aprendizagem como uma forma de recurso mesmo. Uhum. E quando a gente fala do tradicional, a gente talvez, eu acredito que você se referiu a material didático, sim, a base curricular, né? Uhum. A forma que o professor apresenta ali para seus estudantes, o conteúdo que ele está, né, dentro daquela grade curricular. Então, acredito que eles têm que andar juntos, né, e explorar o máximo que eu conseguir desses recursos tecnológicos, porque daí traz esse engajamento aos nossos estudantes. Até porque quando a gente fala tradicional, Thaís, o professor não pode ser substituído por um computador ou pela inteligência artificial, né? Tem que caminhar junto. Exatamente. E hoje em dia a gente vive um cenário na verdade, um cenário mundial em que nós estamos prestes a ter um apagão de profissionais da educação. A gente tem muitos professores desistindo da carreira de educação e poucas pessoas querendo virar professores. Então, a gente tem poucos novos professores sendo formados e muitos que já estão em sala de aula desistindo mesmo, por vários fatores, desde a desvalorização total que a gente tem hoje como sociedade, até a sobrecarga que os professores têm sofrido, porque hoje a gente recebe em sala de aula uma geração muito diferente da que nós fomos como alunos. Hoje, quando nós éramos alunos, nós desenvolvíamos uma base de habilidades em casa, de paciência, foco, concentração, habilidade para lidar com frustrações, em que nós desenvolvíamos naturalmente na rotina da família, sem que os nossos pais precisassem parar e ensinar isso para a gente. Era o próprio ritmo de vida que a gente tinha em casa que favorecia essa base de habilidades, e quando a gente ia para a escola, o nosso desafio ali na relação com os conteúdos, com o professor, eram realmente os desafios de aprendizado. Hoje em dia, os alunos não estão desenvolvendo essa base de habilidades em casa, e não é culpa das famílias, é realmente uma questão de sociedade mesmo, um contexto social que vem mudando. Por exemplo, quando nós éramos os alunos, a gente tinha que esperar a semana inteira para ver o nosso programa de televisão preferido. Muitas vezes negociar a única televisão que ficava na sala da casa para ver quem ia escolher o canal em qual momento. Enquanto a gente vivia isso, a gente estava também desenvolvendo paciência, empatia, habilidade para lidar com frustrações. São vários momentos do dia a dia que hoje foram substituídos. Se a gente for pensar na rotina de um aluno hoje em casa, quase tudo é resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado. Então, sumiram da rotina das famílias esses momentos em que, naturalmente, os filhos desenvolviam essa base de habilidades. E esses filhos estão chegando na escola como alunos, e para o professor está sendo um desafio muito grande conseguir conciliar a falta dessa base de habilidades, os conteúdos que precisam ser ensinados e toda a parte também de saúde mental que a gente vem também como desafio de sociedade depois da pandemia. Então, para o professor tem sido um desafio muito grande, e a tecnologia entra não para substituir esse professor, mas para auxiliá-lo em alguns momentos da rotina, em alguns momentos da dinâmica dele de aula, em que a tecnologia pode ajudar para sobrar tempo e energia para o professor fazer só o que ele pode fazer, que é a interação com os alunos, o observar ali o que cada aluno está precisando. Então, não é para substituir o professor, mas hoje já tem sim muitas formas práticas da tecnologia apoiar esse professor para ele conseguir dar conta do desafio que não está pequeno. Não é pequeno de fato, né? E por isso eu pergunto para o Renan, né? A tecnologia, ela exige cada vez mais do educador, né? Em sala de aula, principalmente, porque a gente está lidando hoje com jovens muito ansiosos, né? Que sofrem com a questão da saúde mental, principalmente pós-pandemia, né? Que ficaram em casa, tiveram que se adaptar ao ensino online, né? E agora tem essa mistura, digamos assim. O ensino online, ele continua, mas vem o ensino tradicional.
está exigindo muito do educador, né? Sim, a gente, quando traz o cenário da pandemia, né, em questão, fez muitos professores despertar esse interesse e talvez essa preocupação com o auxílio da tecnologia e esse ensino híbrido, né? Eu tenho ensino tradicional às vezes, muitas das vezes ali um período de tempo, não um tempo integral, mas essa aprendizagem ela se estende, ela se continua ali em casa ou em qualquer outro lugar que ele tiver acesso a essa tecnologia. Hoje nós temos uma plataforma chamada PEP, que é a plataforma de ensino personalizado, que traz para nós, lá na nossa instituição, essa conexão. Ela é voltada a uma inteligência artificial que é voltada para o material didático do SESI. Então, os alunos ali eles vão começar a trabalhar português e matemática com os professores e isso vai se estender para eles, aonde eles estiverem, através dessa plataforma, para eles tirarem dúvida, justamente pelo fato de trabalhar essa parte emocional do imediatismo. Né? Muitas das vezes eu não consigo esperar até amanhã para tirar uma dúvida, né, com o meu professor. Exatamente. E como que eu consigo trabalhar isso dentro daquele conteúdo que está sendo ministrado. A Suécia, ela desistiu da educação 100% digital, gastando milhões de euros para voltar aos livros impressos. Segundo pesquisas, o desempenho dos alunos caiu ao acompanhar tudo pelas telas. O que dá para explicar sobre isso, né? E está andando na contramão, digamos assim? A questão é que a gente tem, como sociedade, pendulado para os extremos, né? A gente até tem uma palestra que a gente fala sobre o perfil das famílias que têm os filhos hoje na escola, que é um perfil é a geração dos ismos que a gente vive, que é o imediatismo e o extremismo e o individualismo. Então, hoje em dia, a nossa sociedade tem as decisões muito tomadas com base nesses três ismos. E quando a gente fala sobre o colocar a tecnologia ou tirar totalmente a tecnologia, a gente também está indo para esse extremismo. Então, a gente viu um movimento da sociedade de um encanto muito grande com tudo que tem de tecnológico na escola. Então, pendulamos para um extremo de colocar tecnologia em tudo e até colocar muitos equipamentos de tecnologia sem pensar em como formar esse professor para usar essa tecnologia com os alunos. E agora tem muitos países indo para o outro extremo de tirar isso totalmente. O que a gente precisa encontrar é o equilíbrio. E a gente vive nesse momento de excesso de tecnologia e falta de espiritualidade. Hoje já tem pesquisa que mostra o quanto que essa geração de alunos hoje está tendo essa questão de ansiedade, de muitas questões também de doenças mentais, depressão, e a falta de espiritualidade é uma das causas. Então, a gente precisa resgatar isso também nos estudantes. Tem, inclusive, hoje, soluções na educação, empresas nascendo a partir dessa dor da sociedade, de conseguir resgatar essa espiritualidade nos alunos, no contexto educacional. Então, a gente estando aqui na TV Aparecida, acho super importante contar também e mostrar que existem soluções hoje. Existe um sistema de ensino que se chama Verbum, que nasceu dessa necessidade do mercado, de conseguir formar alunos integralmente, pensando no corpo, na mente e no espírito são. E unindo a tecnologia. Então, por exemplo, levando trilhas para os alunos conseguirem aprender a partir de trilhas que têm inteligência artificial por trás delas, que seria uma coisa que o professor não conseguiria fazer com todos os alunos individualmente, personalizar o ensino. Por exemplo, um aluno que tem mais facilidade, ele está fazendo alguma atividade ali e a inteligência artificial do sistema consegue ir deixando as atividades mais difíceis para ele. Um aluno que está com mais dificuldade, está errando as atividades, a inteligência artificial consegue levar para ele vídeos, instruções do que ele pode estar errando ali e como que ele pode conseguir superar o que ele não está entendendo. Então, tem coisa que a gente tem muito a se beneficiar da tecnologia, da inteligência artificial e pensando nesses sistemas que estão tirando a tecnologia,
O que eu acredito é que eles estão, sim, em busca desse equilíbrio, a gente conseguir formar alunos integralmente e balancear a tecnologia, a espiritualidade e a saúde mental desses alunos. Eu concordo com a Thaís e o Renan, porque o segredo nisso tudo está em buscar esse equilíbrio, né? Não tornar também o aluno totalmente refém da tecnologia, né? Mas ele precisa aprender também em sala de aula. E aprender essa extensão que a Thaís está falando, envolve muitas outras questões que não só o ensino, né? Sim, acredito no que você já falou anteriormente, que é a questão de muitas das vezes ele não conseguir desenvolver essas habilidades em casa. E a escola é sim uma continuação, né, da aprendizagem desse estudante, desse aluno, onde ele vai trabalhar as questões socioafetivas, socioemocionais. Não estamos trabalhando com máquinas, né? São seres humanos, são pessoas que estão sendo formadas para viver em cidadania, né? Viver na sociedade. Então é muito importante sim esse equilíbrio, como bem mencionou a Thaís. A gente está caminhando para o final desse primeiro bloco, mas ainda vou trazer essa questão das telas e agora a inteligência artificial. Mudaram muito, Thaís, a condução do aprendizado? É a mudança mais drástica do ensino nas últimas décadas? Sim, e as mudanças, além de serem drásticas, estão sendo muito rápidas, né? Se a gente for pensar, a cada ano a gente está tendo muita mudança e os próximos anos serão de muitas mudanças pela frente também. Mas vale lembrar que, apesar de todo esse avanço e todas essas mudanças no aprendizado, no ensino, nos desafios da escola, o cérebro dos nossos alunos, ele continua aprendendo da mesma forma que o cérebro do nosso tataravô aprendia. Então, para aprender, o cérebro ainda precisa conseguir focar em uma coisa de cada vez, conseguir ter a persistência que o processo de aprendizagem exige. Então, por mais tecnológico, por mais cheios de recursos que nós possamos ficar como sociedade, como escola, esse aluno ainda precisa desenvolver paciência, foco, concentração, habilidades para lidar com frustrações, e não tem mais como a gente garantir que esses alunos desenvolvam isso sem dar o apoio para a família. Não tem mais aquela linha que antes separava o que era papel da família e o que era papel da escola. Muita gente falava, a escola ensina, a família educa. Hoje não tem como escola e família cumprirem seus papéis se elas não se unirem em uma parceria entre família e escola. Então, hoje a escola é uma rede de apoio muito importante para a família, para levar informações de qualidade do que essa família pode fazer em casa, nesse contexto que a gente tem hoje de sociedade, para garantir que esse aluno desenvolva essa base de habilidades. Inclusive, esse é um trabalho que a gente faz muito ativamente, principalmente nas redes sociais do SOS Educação, com muita informação de qualidade para a família e escola, para esses desafios de hoje em dia. E uma coisa que eu sempre falo, né? A família não pode jogar toda a responsabilidade da educação dos filhos para a escola. Também tem que assumir a sua responsabilidade nesse processo de aprendizagem. Aparecido Debate faz uma pausa, a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre educação digital. Até já. Voltamos ao Aparecida Debate, hoje sobre educação digital. Estamos com a Thaís Bento, especialista em aprendizagem, está conosco aqui por videochamada e também aqui no estúdio o Renan Machado Ramos, coordenador pedagógico do SESI de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Pergunto para você, Renan, nossos educadores estão preparados para lidar com tudo isso que a gente falou no primeiro bloco? E aí eu não falo só do ensino particular, que tem mais suporte em relação à tecnologia, mas principalmente do ensino público, que concentra hoje o maior número de alunos. É uma afirmativa assim que, vamos dizer que é difícil da gente mensurar a quantidade que temos hoje de professores que se sentem totalmente preparados, porém, durante pesquisas que são feitas, né, a gente percebe que mais da metade desses educadores eles não se sentem preparados para trabalhar com todos os recursos tecnológicos que temos. E isso é um desafio na educação, a gente trazer essa formação continuada, né, no profissional hoje que a gente tem em sala de aula. Existe, Thaís, esse abismo quando a gente fala de tecnologia, educação digital dos nossos educadores, educação pública, educação particular ou não?
Quando a gente fala sobre a formação do professor, o desafio é tão grande na escola pública quanto na escola particular. E a gente precisa também lembrar que a gente precisa, além de muita formação para esse professor, a gente precisa também resgatar nele a autoconfiança, porque se a gente for falar de tecnologia, a gente nunca vai estar 100% formado, a gente nunca vai saber de tudo que existe, porque a cada dia existe um aplicativo novo, um dispositivo novo, uma informação nova para a gente usar sobre tecnologia na educação. E uma insegurança muito grande que a gente vê dos professores da rede pública e na rede privada. As inseguranças são muito parecidas nas duas redes, quando a gente fala sobre o professor usando a tecnologia em sala de aula. E uma insegurança muito grande é porque eles sabem que os alunos sabem muito sobre tecnologia e eles têm medo de usar essa tecnologia a partir do momento que eles não vão saber mais sobre ela, não vão saber mais do que o aluno sobre a tecnologia. E a gente precisa também relaxar um pouco os professores de que, assim, tá tudo bem, o professor não precisa ter resposta para tudo. O descobrir também soluções junto com esse aluno, o deixar que esse aluno também traga em sala de aula o que ele sabe, o que ele tem consumido, o porquê que ele tem usado tais conteúdos, isso também vai estreitar o vínculo entre professor e aluno, e com esse vínculo mais forte, a gente consegue que o aprendizado aconteça de uma forma mais leve também. Quando a gente fala de ensino, a gente pensa nas crianças, né? Lá do ensino fundamental, da pré-escola, até ir se desenvolvendo para o ensino médio. Mas a gente precisa pensar hoje, Thaís e Renan, começo pelo Renan, quando a gente fala de educação digital, também cursos técnicos e faculdades, né? A gente não pode deixar de lado. Sim, e eu acho que é uma das atualizações que tem que ser assim, mais emergentes nos dias de hoje, né? Colocar dentro das grades curriculares aí do ensino superior essa formação, pensando que esse profissional que está ali, né, se graduando, se formando, ele vai interagir com esse público que você mencionou, que é o público do ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio, né? Então, eu acho totalmente necessário, né? Como a Thaís também mencionou, é uma coisa que se atualiza todo dia, né? É constante, então quando a gente consegue fechar uma grade, fala assim, a gente vai aprender isso, porque a gente conseguiu evoluir nisso, já tem outros conteúdos vindo, outros aplicativos vindo, e essa atualização tem que ser muito constante. É necessário se pensar também, né, Thaís? Curso técnico e faculdade. Sim, é necessário, e que nos cursos técnicos e faculdades, esses alunos saiam também prontos para um termo que chama lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Hoje, em qualquer profissão que a gente estiver, sobre qualquer profissão que a gente estiver falando, não existe mais o se formar, conseguir ali um diploma e poder atuar o resto da vida sem estudar mais. Todas as profissões precisam de atualização, porque a gente está nesse movimento de sociedade com mudanças muito rápidas. Então, a gente conseguir que esse aluno seja formado e saiba, por exemplo, existe um termo que chama aprender a aprender. Então, estratégias de aprendizado, estratégias de como conseguir seguir aprendendo, isso é muito importante, e tanto para os alunos que estão ali no Fundamental 1, 2, ensino médio, quanto para os alunos que saem no ensino superior. Agora, o programa Escolas Conectadas do governo federal pretende universalizar a internet de qualidade até 2026. A gente tem que pensar e olhar que é o ano que vem. Mas ainda a gente está muito longe disso, né? Qual o impacto da defasagem dessa aprendizagem? Principalmente quando a gente falava pandemia, ela escancarou esse abismo que existe, né? Aí, Thaís, Renan, fique à vontade, por favor. Sim, essa questão das lacunas de aprendizagens dos alunos ficou muito evidente, e junto com elas vieram também lacunas de habilidades socioemocionais desse aluno, que acaba também impactando na aprendizagem. Então, o que a gente tem que esperar é que a gente consiga cada vez mais diminuir essas lacunas entre os alunos e dar o apoio para o professor que está recebendo em sala de aula alunos que são muito diferentes
dos alunos que eles foram formados lá na faculdade ou lá na graduação para ensinar. Então, é cada vez mais importante, um ponto que o Renan já trouxe aqui, essa questão da formação continuada do professor. Renan, tem outro dado importante aqui, um documento da OCDE sobre a educação digital no Brasil, que foi publicado em 2024 pelo Itaú Social. Aponta que a escola pública ainda é a única fonte de acesso tecnológico para crianças de baixa renda. Como democratizar esse acesso, né? Tornar ele, que o acesso seja possível para todas as camadas sociais do nosso país, principalmente aqueles que estão nos níveis mais baixos? Quando você fala, né, da escola pública, acredito que nem você comentou, na questão de 2026, o governo já está se preparando para ampliar, né, essa conexão digital em todas as escolas e todas as esferas sociais, né, em termos financeiros. Mas acredito também no projetos de bolsas que o nosso governo ele acaba trazendo para dentro das escolas e acaba se fazendo eu acho que necessário trazer, vamos dizer assim, uma sociedade, né? Trazer outros meios, não só a escola, ali como acesso à internet. Mas é muito importante e é um trabalho assim bem amplo, não dá para se resumir em algumas ações só, a gente tem que colocar vários pontos aí necessários para ser transformados ainda, para que todos tenham realmente acesso a esse ciclo digital, né? Essa educação digital com acesso à internet. Sem dúvida nenhuma, né, Thaís? Exige um grande investimento e um projeto de longo prazo, né, para que isso aconteça. E um caminho também que a gente acredita muito e tem muitos resultados positivos é através de boas parcerias, tanto da educação pública quanto da educação privada, para conseguir mesmo dar conta desses desafios da educação digital dos alunos, que envolve muito mais do que colocar o equipamento ali em sala de aula ou no dia a dia da escola, mas tudo isso que a gente já falou aqui, da formação do professor, a formação para a família também, e todas o que fazer naquele equipamento também, né? Não adianta uma escola cheia de computadores, mas os alunos não têm nada ali muito diferente para fazer, não é assim, a mesma aula que o professor daria de forma analógica, dar essa aula usando o computador. Não, a gente tem que usar os recursos da tecnologia a nosso favor. Então, a personalização do ensino, por exemplo, é uma solução para essa questão que você trouxe antes, Eduardo, das lacunas de aprendizagem, que tem até hoje estudo que mostra que, no tempo em que nós éramos os alunos, uma sala de aula, esse estudo traz através de um gráfico de pirâmide, em que 90% dos alunos de uma turma, naquela época em que nós éramos os alunos, 90% dos alunos aprendiam um conteúdo a partir da aula que o professor dava. E 10% dos alunos precisavam de alguma personalização no ensino, algum atendimento ali individualizado para conseguir aprender. E o contexto que a gente tem hoje, com essa falta da base de habilidades que os alunos não estão desenvolvendo, com o excesso do tempo de tela em casa, no uso não consciente das telas, os alunos estão chegando na escola muito diferentes, e o contexto em sala de aula é que 90% dos alunos de uma turma precisarão de alguma personalização no ensino para conseguir aprender. E é impossível, humanamente impossível, que o professor personalize a aula para cada aluno. E aí entra a tecnologia com um papel incrível de conseguir essa personalização no ensino, de conseguir que cada aluno faça uma atividade, tenha acesso a um conteúdo no ritmo que ele precisa, no nível de dificuldade que ele precisa, para estimular o aprendizado de cada aluno. Agora, uma pesquisa do Instituto Semesp, entidade que representa mantenedoras do ensino superior, mostrou que 74,8% dos professores concordam com o uso da inteligência artificial no ensino, mas apenas 39,2% realmente utilizam. Discrepância que é essa, Renan? Vamos tentar esmiuçar aqui. No caso da inteligência artificial, né? Nossos estudantes, eles têm acesso de forma livre, vamos dizer assim, dentro da rede social, dentro da parte de internet.
Eu acho que uma das coisas que trazem significado para o uso da inteligência artificial é o uso dela de forma pedagógica e intencional. Ela tem que ser de forma planejada. Então, eu acho que isso também cabe dentro do ensino-aprendizagem, né? Essa orientação aos nossos estudantes. Porque quando a gente comunica com a inteligência artificial, a gente tem que saber, através do diálogo, da interação, trazer para a gente aquilo que a gente espera como resposta. Então, não é simplesmente colocar alguma coisa ali, ela vai trazer todo o histórico que eu estou precisando, toda a pesquisa, não. Tem que ter realmente uma interação de conhecimento ali, por mais que seja com uma inteligência artificial, porque senão eu não consigo alcançar os meus resultados esperados. Muito bom, Renan. E aí eu passo para a Thaís. É saber como usar, né, a tecnologia, no caso a inteligência artificial, né, Thaís? É saber como usar e também não tentar fazer isso sozinho, porque o professor, como a gente já falou aqui, ele está sobrecarregado de tarefas, de afazeres, de responsabilidades. Então, para o professor ainda ter que ir atrás de o que usar de inteligência artificial, como usar em sala de aula, é um desafio muito grande no meio de tudo que ele já tem para fazer no dia a dia. Então, entra a importância da escola ter bons parceiros que ajudem na implementação dessa inteligência artificial. Porque eu acho que, como a gente está falando aqui, agora, nesse pedacinho de inteligência artificial, é importante deixar claro também para quem está nos assistindo que inteligência artificial vai muito além de, por exemplo, o ChatGPT. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que pode ser inserida em qualquer aplicativo, em qualquer dispositivo da escola, para potencializar o aprendizado, para facilitar o planejamento das aulas, a gestão de sala de aula. Só que não dá para o professor fazer. Por exemplo, se a gente for pensar, nós, no nosso dia a dia, a gente usa tanta inteligência artificial, mas sem precisar estruturar como nós vamos usá-la. Por exemplo, quando a gente quer ir para algum lugar, a gente coloca lá no aplicativo do nosso celular o nosso destino e o próprio aplicativo já traça a rota e, através da inteligência artificial, ele vai recalculando, ele vai mostrando qual rota a gente mais usa, que a gente mais gosta de usar, ele vai indo para aquela preferência. É o uso da inteligência artificial, mas de um jeito que a gente não precisa estruturar, que a gente está usando, ela só está facilitando o nosso dia a dia. E é assim que ela precisa entrar na educação também, através de ferramentas práticas para o professor conseguir realmente ter o dia a dia dele facilitado e o aluno ter o aprendizado dele potencializado. Então, assim, a gente precisa, de novo, de bons parceiros para a escola, ela não tem que dar conta de tudo sozinho, para conseguir implementar e se beneficiar de tudo que a inteligência artificial pode trazer. Bem, eu vou cutucar agora, trazendo o exemplo bem prático. Tarefa de casa, né? A professora pede uma redação de 40 linhas sobre algum tema, ou mesmo nas faculdades um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e me parecem coisas muito fáceis de pedir. Acessar, como a Thaís estava falando, vai lá no ChatGPT e pede para executar. O aluno não leu nada, né? Praticamente. Ele apenas ficou dependente daquela tecnologia, copiou e vamos assim. Como coibir essa trapaça, Renan? Podemos classificar dessa forma? Trapaça? Eu acredito que seja um ambiente de pesquisa dele, né? A trapaça, talvez, se usar esse termo, ele fica um pouco, né, amplo, porque depende muito da estratégia do professor e a intencionalidade dele, porque ele pediu esse trabalho, né? Então, como que eu vou interagir com esse conhecimento que o meu aluno adquiriu quando eu solicitei a ele essa pesquisa? Então, eu acho que daí cabe agora, quando a gente está falando do professor, o papel importante que é do professor nesse momento, né? Eu vou trazer isso em forma de seminário, eu vou trazer isso em forma de debate, qual a estratégia que eu vou aplicar de ensino, para que esse conhecimento realmente se consolide na vida do estudante. Porque eu vou um pouquinho atrás, eu trago experiências próprias, né? A Thaís estava falando lá do passado, né? Quando a gente não tinha tecnologia, e quando eu era estudante já faz um bom tempo, viu, Thaís e Renan? Aí vai umas 3 décadas mais ou menos, mas enfim. Mas naquele tempo a gente era induzido e conduzido pelo professor para fazer um trabalho de escola, pesquisar, no caso não tinha internet, através de livros na biblioteca da escola, na biblioteca pública ou em casa,
E depois apresentava em papel o trabalho, mas ia na frente na sala de aula para explicar aquilo que tinha aprendido através do trabalho. É exatamente assim, ou seja, não é apenas copiar para entregar o trabalho, mas assim, aprender através da tecnologia também, Thaís? É isso mesmo, a partir do momento que as respostas para as perguntas simples estão a um clique de distância dos alunos, em qualquer aplicativo, qualquer inteligência artificial, a gente precisa mudar as perguntas e a forma como esse aluno tem que apresentar as respostas. Eu acho que isso que o Renan falou é exatamente o que eu acredito também. Então, hoje o professor pode ir além nas perguntas, ir além na forma como ele pede para o aluno apresentar o que ele concluiu ali a partir de tudo que ele pesquisou, porque a informação está a todo lugar, diferente do tempo em que a gente era aluno mesmo. Isso, né, Renan? Tem que usar a tecnologia, inteligência artificial, chat GPT, apenas como base de consulta, não para copiar e para entregar o trabalho, né? Porque daí a gente perde o exercício do conhecimento, a gente perde o exercício de aprender algo, né? Sim, e a inteligência artificial, ela é um recurso que nos traz dinamismo, né? Então, você citou algumas décadas atrás, pensa na dificuldade de ir a uma biblioteca, de procurar o livro que vai falar sobre o tema. Não é direcionado a use tal livro, não. Exatamente. Você teria que ter esse trabalho. Então, hoje, a gente tem uma sociedade muito dinâmica, que quanto mais rápido eu obter a informação, puder trabalhar ela e desenvolver algo com ela, é uma coisa positiva para nós, né, que estamos nesse mundo. Então, de tecnologia. Então, eu acredito que sim, essa intencionalidade é um recurso, é uma ferramenta que temos que veio para aprimorar aí o ensino, né? De forma que a gente utilize ela de forma corretamente pedagógica, né? De forma pedagógica e também de forma intencional e planejada. Thaís, casos concretos em que de fato a educação digital funcionou, você pode partilhar com a gente? Sim, acho que vale mencionar de novo esse sistema Verbum, que é diferente de vários outros que têm se adaptado para lidar com todas as mudanças da sociedade. A Verbum nasceu a partir de uma necessidade da sociedade, que é conseguir fazer essa formação integral do aluno, considerando esse aluno nascido na era digital, com todo esse dinamismo e essa lacuna que a gente tem não só de aprendizagem, mas também de espiritualidade nos alunos hoje em dia, que tem trazido também muitas questões de saúde emocional, saúde mental, que impactam muito no aprendizado. E usar, por exemplo, no caso da Verbum, que tem trilhas, uma forma do aluno testar o conhecimento dele, estudar e reforçar o que ele já teve em sala de aula usando a inteligência artificial. Então, ele vai fazendo as atividades, a inteligência artificial do sistema vai adequando as atividades de acordo com o que ele vai acertando, vai errando, com as dificuldades que ele vai tendo, vai trazendo também para ele novas orientações a partir da interação que ele vai tendo com o sistema. Então, esse é um exemplo muito prático do quanto que a escola precisa de bons parceiros para ter, por exemplo, isso implementado, do quanto o dia a dia do professor é facilitado a partir do momento que o aluno está tendo essa assistência e potencializando o aprendizado dele também com essa personalização do ensino, e do quanto que o aluno também fica mais motivado a partir do momento que ele tem essa interação imediata, conseguindo corrigir os erros que ele vai tendo, dando novas orientações. Então, eu acho que se a gente for pensar mesmo em tecnologia, escola, educação digital, uma mensagem que a gente precisa deixar para as escolas hoje em dia é que elas não precisam dar conta de tudo sozinhas, que elas precisam ir atrás de bons parceiros, porque o desafio está muito grande mesmo. A cada momento tem uma novidade no mercado, então não tem como a escola ficar a todo momento, todo dia, vendo o que tem de novo para ela adaptar, para ela adequar, para ela atualizar. A partir do momento que ela tem bons parceiros, ela tem pessoas atrás, empresas, né, atrás dessas novidades para implementar, para formar o professor e para ver os resultados nos alunos. Thaís, preciso me despedir de você, que você tem compromisso, né? A gente sabe, não poderá ficar conosco no terceiro bloco. A gente vai continuar aqui com o Renan, que
também está contribuindo demais para esse debate nosso sobre a educação digital aqui no Brasil. Mas eu quero agradecer a sua participação, sua disponibilidade por atender o nosso convite. Muito obrigado pela presença, é sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida, em especial no Aparecida Debate. Se quiser fazer as últimas considerações sobre o tema de hoje, por favor, fique à vontade. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Renan. Eu quero deixar aqui uma mensagem para família e escola, para lembrar que esse desafio de educar os jovens nascidos na era digital é um desafio que nós só vamos dar conta se fizermos juntos. Não tem como só a escola achar que a família está querendo empurrar para ela o papel, não tem como a família achar que a escola não está querendo fazer o que é papel dela, porque hoje precisa ser em parceria, família e escola, para esses alunos atingirem o potencial máximo deles que eles podem chegar. Muito obrigado, um abraço para você, boa noite, bom descanso, viu? Obrigada. Mais uma pausa aqui no Aparecida Debate, que volta daqui a pouco para a gente continuar a nossa conversa de hoje sobre a educação digital no Brasil. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a educação digital aqui no Brasil. Continua conosco aqui no estúdio o Renan Machado Ramos, coordenador pedagógico do SESI de Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Renan, quais são os primeiros passos que uma escola deve dar para implementar de fato a educação digital? De forma contínua e sistemática na formação do profissional. Acho que esse é um ponto que tem que ser observado, que tem que ser aprimorado, porque muitas das vezes hoje a gente tem tecnologias dentro da escola, temos internet disponível, mas não sabemos como utilizá-la. Utilizar recurso tecnológico não é usar simplesmente um data show, né? Ele vai além dessa possibilidade de ter os recursos, né? Como esses recursos vão contribuir na aprendizagem. Então, acredito que a formação do professor, a formação da equipe pedagógica e até mesmo trabalhar essa ideia de como os estudantes vão utilizar esse recurso para o seu próprio benefício, porque eles são o protagonista da aprendizagem. Eu estou utilizando uma coisa que estou trabalhando ali no dia a dia, como eu uso isso como recurso, né? A gente falou muito no primeiro, também no segundo bloco, a Thaís estava participando, sobre a participação efetiva da família, não transferir essa responsabilidade apenas para a escola. A ação ela tem que continuar também dentro de casa. Então eu pergunto para você, o que os pais precisam saber sobre a educação digital? O que eles precisam perguntar e questionar a escola sobre essa educação para os seus filhos? Acho bacana essa pergunta, porque ela tem uma dimensão muito ampla, né? Entra aí um contexto que a família precisa estar presente na educação do filho, né? Conhecer a escola que o filho estuda, eu acho que isso é um ponto importante. Estar presente nas reuniões, nos atendimentos, de forma que esse trabalho pedagógico que está sendo desenvolvido, ele realmente seja um processo contínuo em casa. Então tem que ter uma supervisão da família, que momentos que esse estudante, que esse aluno, ele está tirando do seu dia a dia para estudar, para dar essa sequência no aprendizado. A família está presente nesse momento? Ela está sabendo a que recursos tecnológicos eles estão utilizando? Será que é uma plataforma confiável? Será que ali eu tenho informações realmente que são trabalhadas de formas positivas? Então, eu acho que essa parceria com a família entra muito nesse contexto. Eu preciso estar inteirado do que a escola está propondo e qual que é a continuidade que o meu filho está tendo dentro de casa, né? Porque dentro de casa, a criança, de repente, vai justificar para o pai, eu preciso do celular ou do computador porque eu preciso fazer um trabalho de escola. Nem sempre é, né? Então, o pai tem que acompanhar de fato o que ele está fazendo dentro de casa com a tecnologia para saber se não é uma desculpa à escola ou se de fato ele precisa da tecnologia para estudar. Sim, tem que saber diferenciar uma coisa da outra, né? Hoje, eu vou utilizar aqui um exemplo que nós trazemos dentro da nossa escola. Sim. A gente tem um meio de comunicação tecnológico, que ali os nossos professores, ele traz o que foi pedido para os estudantes em sala, enquanto período presencial, qual é a continuidade que ele vai dar em casa. Então, os pais têm acesso a isso, eles sabem qual que é a tarefa,
qual fonte de pesquisa que o filho tem que utilizar e quando tem que entregar. Então, eu acho que nessa parte o recurso tecnológico está em parceria com a família, né? A família está o tempo todo inteirada do que está acontecendo. A comunicação é muito importante. E aí a família precisa se interessar pela educação da criança, né? Sim, com certeza. Para acompanhar, precisa estar interessado nisso também. A educação digital passa muito pela criança entender também como lidar com toda essa tecnologia. Sim, a gente entra até na questão de ética, né, da educação digital. Então, ele compreender o que ele pode utilizar, se isso vai afetar, de que maneira ele vai afetar o meu convívio ali em sociedade, com os amiguinhos, né, com os colegas. Então, como compreender esse contexto, né? Eu não estou com a tecnologia ali para ser um ser individual. Não, eu tenho que saber como trabalhar isso em equipe, em grupo, né? Que desenvolve toda a interação da criança ali. A gente está falando muito da questão da tecnologia, mas é claro que tem aquele lado da sociedade muito empolgado com as telas, com a inteligência artificial, mas tem um outro lado, uma outra parcela que busca cada vez mais o analógico, aquele pé no chão, né? Raiz. Como é que você vê essas diferenças, contrastes hoje em dia? Hoje, ser extremista não dá certo, né? Eu acredito que muita tecnologia ou só tecnologia não é o caminho. E assim também como eu não estar aberto para novas aprendizagens, não estar aberto para trazer a tecnologia como recurso também não é o caminho. Então, esse ponto de equilíbrio ele precisa existir. Precisamos trabalhar esse sentimento de insegurança, porque muitas das vezes eu não vou para a forma prática porque eu sou melhor na forma digital. E isso acontece de maneira contrária. Sim. Eu não quero ir para a forma digital porque vai desestabilizar ali o que já está confortável para mim. Então, a gente está aberto a mudanças, eu acho que isso tem que ser trabalhado constantemente. As startups de educação digital no Brasil, olha só que dado interessante, saltaram de 197 em 2013 para 619 em março de 2024, segundo dados do setor. Isso mostra que a inovação está acontecendo fora das escolas tradicionais. Existe todo o universo que tenta dar o apoio às escolas para dar conta de tudo isso, né? Sim. A gente está falando, né, no caso também das parcerias. Essas startups, às vezes, muitas das vezes já oferece essa parceria, né? E dentro da escola vai ter dois cenários. Vai ter aquele cenário que a escola tem pouco recurso para fazer essas parcerias e é a escola que tem mais recursos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer também uma forma de potencializar. Como eu vou potencializar aquilo que eu tenho? Não significa que eu tenho pouco, que eu não consigo fazer um trabalho excelente, né? Então, como eu vou potencializar isso? Então, acho que isso é interessante. Agora, com tudo isso que a gente está falando, essas mudanças, essa inovação, é irreversível na educação digital. Ela veio para ficar e para avançar. Como é que você vê o papel do professor? Vamos imaginar daqui a 10 anos, daqui a uma década no Brasil, com toda essa tecnologia à disposição. Ele é o... Não assustar o professor, né? Ele é o profissional ali que a gente, né, vamos dizer assim, deposita nossa confiança nele. Então, acredito que a autoformação, né, se preocupar com a autoformação, buscar conhecimento, ele traz isso dentro das suas aulas para os seus estudantes. Ele se preocupa com a formação e o aprendizagem dos estudantes. Então, ele também tem que começar a se sentir assim, eu preciso me preparar, eu tenho que ter uma autoformação para mim, eu preciso pensar em mim para que as minhas aulas elas sejam cada dia melhores, né? Sim. E aí, a gente entra no alinhamento, que a gente está trazendo um segmento, que é a educação com a tecnologia dentro, né? A tecnologia se expandindo. Então, eu tenho que ir para esse meio, eu tenho que me permitir, né, conhecer esse meio. Então, acho que a autoformação ela é essencial. Eu fico pensando aqui, Renan, naqueles professores mais antigos e mais tradicionais. Não tem como resistir, né? Exatamente, tem que aceitar que a tecnologia está aí e tem que se adaptar a ela, até para melhorar o próprio trabalho em sala de aula. Sim, e uma das coisas que é bacana, né, é a gente começar
de acordo com as nossas limitações. Não vou dar uma mega aula com ferramentas espetaculares se eu não sei utilizá-las. Então, começa do pequeno, daquilo que está dentro do meu campo de aprendizagem, e aí isso se torna encantador também. Por quê? Porque quando a gente vê os nossos estudantes engajados, que é uma palavra assim que a gente precisa constantemente estar trazendo ali, uma motivação do meu estudante querer aprender, né? Então, acho que o professor vendo isso, esse professor que às vezes ele é mais resistente, com uma ferramenta de início, vamos colocar assim, uma ferramenta com nível mais fácil, ele vai despertar nele também essa vontade de querer utilizar ferramentas mais aprimoradas, melhores, né, com mais recursos tecnológicos. Hoje a escola oferece estrutura para esse professor também aprender a lidar com a tecnologia? Eu posso falar, né, mencionar a escola SESI. Hoje, que nem eu falei, implementamos esse ano a plataforma de ensino personalizado. Daí a plataforma desenvolve dentro da escola e se estende para onde o aluno estiver com esse aplicativo. Nós temos hoje uma base técnica, né, que são os nossos profissionais que ficam na escola para dar esse suporte. Temos profissionais que dão suporte também de forma online, que são tutores, analistas técnicos e educacionais. Então, a gente separa um momento para os professores, junto com o estudante, de forma virtual e com o apoio presencial, para essa capacitação, para que isso comece a se tornar algo, vamos dizer assim, mais tranquilo para eles colocarem aquilo que ele está trabalhando em sala de aula. Estamos caminhando para o final do Aparecido Debate, mas essa pergunta ela é fundamental para a gente poder fechar todo esse debate. Tem como medir se a educação digital está dando certo, está funcionando, não está? Quais são os indicadores para isso? Hoje nós temos algumas pesquisas que apontam sim, para quem usa de forma planejada e intencional a educação digital, né, um avanço, uma melhoria. É claro que envolve essa questão do que temos de recursos disponíveis e profissionais que estão sendo capacitados, mas, como eu falei agora há pouco, com o recurso tecnológico, com essas ferramentas dentro de sala de aula, isso traz engajamento. E quando eu trago engajamento, automaticamente o interesse dos estudantes e eles serem os protagonistas da aprendizagem, isso aumenta aí a nossa qualidade da educação. Para a gente concluir, últimas considerações suas, e eu até faço uma pergunta. A educação digital está aí, ela não volta para trás, né? Não vai recuar em relação ao sentido de cada vez mais estar presente em sala de aula. O que é preciso é que tanto aluno, professor e também pais se engajam nessa nova tecnologia que está chegando, né? Sim. Acredito que quando trazemos esse assunto para debate, para conversa, ela traz ali um leque de informações muito grande, mas no pouco que conversamos, né? Se eu pudesse dar algum recado conversando com um professor hoje, com uma família hoje, se abram, primeiramente, se permitam para isso, né? Procure saber, conhecer e de forma gradual. Nunca comece com muito, porque pode assustar. Então, nada de excesso, nem excesso na parte das crianças também, porque pode vir muita informação e isso pode prejudicá-los. Então, de forma gradual, orientada, de forma intencional, e eu acredito que isso daí tem uma potencialidade muito grande para nosso ensino hoje no Brasil. É porque o mundo digital ele é novo para todo mundo, né? Obrigado, Renan, pela presença aqui. Boa noite para você. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Boa noite para todos. Valeu. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda a terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Para você, uma boa noite, um ótimo descanso e até a próxima.